Olá pessoal, tudo bem? Vamos a alguns casos especiais associados à refração, tá? A gente optou por fazer esse tipo de abordagem que dá tempo mais de você refletir algumas deduções, poder acompanhar algumas ideias com mais calma, tá? Do que na nossa abordagem ao vivo, ok? Então é bom que você pode pausar o vídeo, dar uma olhada no que você não entendeu, voltar e tudo mais, certo? Então, o assunto é dióptero plano, tá? E o que é um dióptero? A gente já comentou isso, mas o dióptero é um sistema constituído por dois meios transparentes, diferentes refringências, e que fazem uma fronteira plana, né? Como a gente vê aqui, né? No dióptero plano, por exemplo, a gente tem ar e água, né? A fronteira está aqui, bem delimitada. Eles têm diferentes refrações, né? A velocidade com que a luz se propaga aí nos meios é diferente. Ar e vidro também é o outro dióptero plano. Então, a gente sabe que imagens formadas em diópteros planos para um observador que ou está no ar, por exemplo, ou está na água, vai ser diferente. Ele nunca vai observar a imagem no ponto real onde ela está efetivamente, né? Então, por exemplo, como o observador está aqui fora e você tem uma moeda aqui em P, ele vai observar a moeda em P' e não em P, ok? Então, o que acontece? Claro, você tem um efeito refrativo aqui, o raio de luz se afastando em relação ao normal, né? Mas prolongando esses raios aqui em relação à direção de propagação do raio que está aqui no ar, ele vai ver a imagem em P'. Mesma coisa aqui, ele dentro da água, tem aqui uma pomba em P, uma ave em P, o raio vai se aproximar da normal, vai em direção ao seu olho. A hora que você prolonga, ele vai ver a ave mais para cima, mais acima, né? Então há uma distância aparente que a gente fala da imagem formada quando a gente está observando num meio diferente em relação ao objeto que está no outro meio. É a imagem formada em dióptero plano, observador num dos meios e o objeto no outro meio que você quer enxergar. E repara que a angulação em relação à normal não é muito grande. Então nós vamos fazer a formação, a gente quer calcular a distância da imagem formada em relação à superfície de separação dos meios, que a gente chamou aqui, segundo o desenho, de D', tá? E D é a distância original do objeto, de fato, aqui no meio 2. D' é a distância da imagem. Quando a gente usa ângulos pequenos, ou seja, o observador não está muito obliquamente, embora eu tenha feito aqui um desenho mais grosseiro em relação a essa obliquidade do observador, do objeto em relação ao objeto, mas quando ele está mais próximo em relação à normal, aqui nessa linha cheia, aí vale essa expressão, né? E aí a gente quer calcular essa expressão, né? E vamos fazer o cálculo dela. Como é que é o cálculo dela? Então vamos lá. O cálculo dessa expressão tem a ver aqui com pegar o triângulo PAB. Triângulos são PAB, retângulo, e triângulo P'AB, certo? E a gente vai se valer da tangente. Por que da tangente? Porque a tangente vai nos dar um lado em comum, que é o AB aqui, ó, esse AB, tá? Então a tangente de θ2 é justamente cateto oposto, que é AB, sobre cateto adjacente, que é PA. Assim como a tangente de θ1 é AB e sobre P'A. Muito bem. Lembrando, o que é o θ2? θ2 é esse ângulo formado da saída do raio de luz aqui no meio 2 até chegar ao observador aqui fora. Certinho? Muito bem. Ele vai incidir com θ2 aqui, porque é alterno interno, ó. Alterno interno, tá? Sendo que você tem essas duas paralelas, a paralela cheia e a paralela pontilhada, né? E aí ele vai sair com um ângulo de refração para o meio 1, θ1 aqui, tá bom? Sendo que esse θ1 vai ser prolongado, se eu prolongar o raio de luz aqui que sai e vai para o olho, e ele vai demarcar a posição aparente P' do objeto aqui,
certo? Ele é o ângulo correspondente aqui, θ1 aqui, tá bom? Muito bem. Então, θ1 está associado ao ângulo de refração e θ2 está associado ao ângulo de incidência. Então, eu rearranjei essas expressões, dividi uma equação pela outra, aqui, tangente de θ2 por tangente de θ1, deu P'A sobre PA. Só que P'A é exatamente o D' e PA é o D, ok? Só que aí, como eu sei que θ1 e θ2 tem a ver com os ângulos de incidência e refração, eu uso a lei de Snell aqui embaixo. Então, eu uso N2 seno de θ2, é da onde a luz está provindo, e passando para N1 seno de θ1, aqui é a parte depois de refração. Só que com ângulos pequenos, o seno de θ é muito próximo do tangente dos ângulos. Então eu posso aproximar o seno de θ para a tangente de θ. Isso só vale para ângulos pequenos, tá? Por isso que eu tinha falado anteriormente. Aí eu rearranjo essa expressão, então eu escrevo a lei de Snell usando tangente de θ aqui, como você está vendo. E aí eu percebo que tangente de θ2 e tangente de θ1 justamente foi escrito pela expressão 1, pela equação 1. Então eu tenho D' sobre D é igual a N1 sobre N2, só que D' é a distância aparente, D é a distância real do objeto à superfície. E aí, o que é o N1? É para onde é o índice de refração para onde a luz está passando. E o N2 para da onde a luz provém. Ok? Então essa é a expressão que a gente tem aí e que a gente explorou bem nesse caso, tá bom? Agora, outro problema que a gente tem aí que envolve refração são as lâminas de face paralela. O que é uma lâmina de face paralela? É uma lâmina feita de um certo material, por exemplo, vidro, como eu estou circulando aqui, né? Vem um raio incidente que vai fazer um ângulo θ1 aqui, essa lâmina está imersa aqui num meio único, por exemplo, o ar, tá bom? Então vem o raio incidente, ele vai sofrer refração com ângulo de refração θ2. Daí eu tenho outra normal e aí ele vai incidir na outra face da lâmina. Então você tem uma incidência na primeira face da lâmina e uma incidência na segunda face da lâmina. Só que a incidência na primeira face da lâmina é com θ1. A incidência com a segunda face da lâmina é com o ângulo de refração aqui θ2, ó, alternos e internos, ó, as paralelas aqui. Daí ele sofre uma refração na segunda face e sai com x. Vamos provar quanto vale esse x, tá bom? Quanto será que vale esse x aí? Então, essa é a questão que a gente quer falar. Então, o x vai valer a seguinte coisa. Então, vamos fazer aqui. Então, eu vou usar a lei de Snell na primeira face e a lei de Snell na segunda face. É isso que eu vou fazer. Então, lei de Snell na primeira face, N ar seno de θ1, N vidro seno de θ2. Incidência é o θ1, refração é o θ2. Rearranjei, escrevi N vidro sobre N ar, seno de θ1 sobre seno de θ2, equação 1. Aí eu vou para a segunda face, vai ser N vidro seno de θ2, que é a incidência, N ar seno de θx. E reescrevi isso, N vidro, N ar sobre N ar é seno de x seno de θ2. Só que N vidro tem nas duas equações. E então eu vou igualar. N vidro N ar é igual a seno de θ1 sobre seno de θ2 da primeira equação, igual a seno de x sobre seno de θ2 da segunda equação. Ora, cortei o denominador, percebi que seno de θ1 é igual a seno de x. Portanto, x é igual a θ1. O que eu percebo nisso? Eu já percebo o resultado, primeiro resultado importante, que é, numa lâmina de faces paralelas, o raio emergente é paralelo ao raio incidente. Ou seja, né, a gente tem que x é igual ao ângulo de incidência. Agora, o raio emergente não vai apresentar desvio em relação ao raio incidente, mas vai apresentar um deslocamento lateral, que a gente vai ver aqui no nosso próximo desenho, que eu vou mostrar agora para você. Né? O que é esse tal desse deslocamento lateral que a gente tem aqui. Então a gente olha nesse desenho aqui, né, que é um desvio D, esse desvio lateral D que eu estou mostrando. O raio incidente ele ficaria nessa trajetória aqui pontilhada. Só que daí ele acaba emergindo a partir do ponto C aqui embaixo com essa trajetória cheia que você está vendo aqui depois do ponto C, depois de sair da segunda face da lâmina paralela. Ele tem esse desvio D aqui.
certo? Eu quero calcular esse desvio D. Como é que eu calculo esse desvio D? Esse desvio D tem a ver com a espessura da lâmina Ezinho, né? Então, vamos calcular isso daí, né? Como é que eu calculo? Vamos mostrar como faz o cálculo disso daí. Então, o cálculo disso daí está mostrado aqui, ó. Eu vou pegar o triângulo ABC, que é esse triângulo que eu achurei, com um azul mais escuro, aqui dentro da lâmina, um triângulo retângulo, tá? Que tem como um dos lados aqui a espessura E, tá? E eu vou escrever o cosseno de θ2. E eu tenho esse triângulo ACD também, retângulo também aí, ok? Então, muito bem, eu tenho esses dois triângulos retângulos. Por que eu vou usar o cosseno? Porque eu vou tentar usar esse lado AC aqui, que é comum esses dois. Esse é o segredo da dedução, tá? Então, eu uso o cosseno de θ2, que é E sobre o lado AC, cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? E aí, reescrevo o lado AC como E sobre cosseno de θ2, e o triângulo ADC eu vou usar o seno de alfa, que é Dzinho, tá? Sobre a hipotenusa AC. Só que alfa é o desvio, é θ1 menos θ2, é o desvio, né? É o famoso ângulo de desvio que a gente usa em refração típica. Então, eu vou escrever seno de θ1 menos θ2 é D sobre AC, Dzinho sobre AC, e aí o AC é igual a Dzinho seno θ1. Mas o Dzinho, o AC é igual na equação 1 e igual na equação 2, não pode ser diferente. Igualei os dois, E sobre cosseno de θ2 igual a Dzinho sobre seno de θ1 menos θ2, e isolei o desvio, porque era o desvio, o Dzinho, né, que é o desvio que eu queria calcular aí, né? Então, o desvio é exatamente a espessura que a gente tem vezes o seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração na primeira face, tá? Sobre o cosseno do ângulo de refração nessa primeira face aí. Essa é a lâmina de faces paralelas, ok? Agora vamos para o próximo sistema. O próximo sistema é um famoso corpo transparente que a gente tem, né? E esse corpo transparente que a gente tem, que tem uma certa abertura A, ele é homogêneo, ele é limitado por duas superfícies planas e não paralelas, é um prisma, que eu estou pegando uma seção aí, tá? O prisma é caracterizado pelo seguinte: além de ocorrer, por exemplo, uma luz policromática que incide num prisma e sofre a dispersão policromática, no caso ela vai separar nas suas cores, né, como a gente já analisou, né? Nós temos aqui que nós temos o raio incidente θ1 aqui vindo na sua esquerda, ok? De forma muito importante aí, tá? Aí ele vai incidir com θ1, ele vai refratar com θ2, o raio vai entrar no prisma e vai ter um desvio Δ1 que você está enxergando aí. Daí ele vai incidir na outra face com θ2', e vai refratar, portanto vai abrir em relação ao normal, porque ele vai de um meio mais refringente para um meio menos, aqui no caso, saindo com ângulo de refração θ1', que eu vou chamar esse θ1' de ângulo de emergência. Então, o que você mede no laboratório é o θ1 e o θ1', e você tem o ângulo de abertura do prisma. O que acontece dentro aqui do prisma, a gente não vai ter muito controle, né? Então, embora a gente está nomeando θ2 como sendo o ângulo de refração na primeira fase, θ2' é o ângulo de incidência na segunda fase. Δ1 são os ângulos de desvios na primeira fase, Δ2 é o ângulo de desvio na segunda fase. E o delta é justamente o desvio total sofrido entre o raio incidente e o raio emergente, que é o que a gente quer calcular, tá? Nitidamente, o delta aqui, por construção, é a soma, ele é ângulo externo. Então, o ângulo externo é a soma dos ângulos internos aqui, né? Certinho? Δ1 mais o Δ2. Delta é igual a Δ1 mais Δ2. Assim como o ângulo de abertura aqui, o A, que está aqui embaixo, dá uma pensadinha por que o A está aqui embaixo, ó, tá? É exatamente o θ2 mais o θ2', tá bom? Muito bem, então a gente quer escrever o ângulo de desvio total sofrido pelo raio em termos de θ1 e θ1' menos A, que eu já estou mostrando a fórmula aí, ok? Então, como é que a gente faz isso daí? A gente faz assim, ó. Se você notar, você tem aqui o
delta, delta1 mais delta2, o A é o θ2 mais θ2', como eu falei, mais o delta1, como eu falei, é θ1 menos θ2. O delta2 também é θ1' menos θ2. Então eu vou pegar o delta1 e o delta2, que é a gente escreveu o desvio total, em termos de θ1 menos θ2 e θ1' menos θ2', que está aqui, ó, certo? Rearranjo, boto o θ1 próximo do θ1' e boto menos em evidência, menos θ2 mais θ2', mas eu sei que θ2 mais θ2' é a própria abertura. Está aqui o ângulo desvio. O ângulo desvio sendo escrito em termos do ângulo de incidência, θ1, do ângulo de emergência, θ1' e da abertura do seu prisma. Aí, ok? Agora a gente pode fazer alguns estudos em relação a esse ângulo desvio, né? Quando que você tem desvio máximo, quando que você tem o desvio mínimo. O resultado mais importante está aqui. O desvio mínimo ocorre justamente quando θ1 incidente é igual ao θ1 ou θ1', que é o ângulo de emergência. Quando esses dois caras são iguais, nós temos justamente o desvio mínimo apresentado. Nós temos também aqui um valor que a gente chama de θ1 crítico, tá? Que é esse θ1 barra, que é para valores iguais ou inferiores, nós temos reflexão total na segunda face do prisma, na face 2 do prisma. E também nós temos a ideia de que existe um desvio, o desvio delta, para um ângulo de incidência θ1, vai ter um θ1' aí. Mas se eu pegar um θ1' incidente, vai sofrer um θ1 emergente na segunda face. Ou seja, o θ1 que é incidente numa face pode virar um θ1 emergente na segunda face, desde que o θ1' vira um incidente na primeira face. Reversibilidade do raio de luz, ok? Então esse é o comportamento do ângulo desvio em termos do ângulo de incidência por um índice de refração fixo do prisma e para uma abertura fixa. Então, esse é um gráfico geral para a gente lembrar alguns comportamentos. E claro que você pode ter prismas de reflexão total. Por exemplo, você tem um prisma aqui que eu construí, tem uma abertura de 90 graus aqui, tá? Ele tem um índice de refração maior que a raiz de 2 para ocasionar isso daqui, que ele incide aqui perpendicularmente ou à superfície, tá? E que se o ângulo de 45 aqui na segunda face, nessa segunda face, que é essa face oblíqua, ele é maior ou igual ao ângulo limite, você vai ter reflexão total. E aqui você tem um desvio de 90 graus o raio de luz aqui, entre a incidência e a emergência. A gente pode construir prismas, que é esse daqui de baixo, que ele tem vamos dizer, ele tem um desvio de 180, ele entra num sentido aqui da esquerda para a direita e sai da direita para a esquerda, né? Porque ele vai bater, ele está sofrendo reflexão total aqui na primeira face, vai sofrer uma reflexão total na segunda face e vai sair aqui com incidência aqui, né? Com uma orientação oposta, com um sentido oposto ao raio incidente. De novo, você tem reflexão total, dado que nessas faces ele tem um ângulo de incidência de 45 graus, ou até maior do que o ângulo limite nessa segunda face. Você vai ter reflexão total. Ok? Então, esse é um ponto importante. E prismas, os resultados interessantes e importantes são esses daí que eu acabei de falar. Ok? Então, é uma aula complementar, de resultados complementares. Eu espero que você tenha entendido a motivação dessa aula. E eu queria falar uma coisa importante. Você pode deduzir sabendo os conceitos de refração, os conceitos de reflexão total, a lei de Snell, todos esses resultados. Então, mesmo que você esqueça isso daí, você consegue trabalhar com esses sistemas aí que a gente acabou de apresentar. Claro, se você souber eles antes, você consegue acelerar a resolução de problemas e tudo mais. Pessoal, grande abraço e a gente se vê numa próxima.